Fala pessoal, meu nome é Lucas e eu criei um quadro aqui no canal onde eu reajo aos posts do Reddit, que eu analiso das comunidades que eu gosto de seguir. E eu tinha analisado um post na semana passada de um amigo nosso aí que ele falou que queria comprar um Audi, ele tem 19 anos de idade, tava com uma grana, assim, um salário bom já e tava nessa dúvida. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no canal, e ele deixou um comentário aqui, o arte, vou chamar de arte porque fica mais fácil. E acho que esse comentário ele rende outro vídeo, então eu tô fazendo outro vídeo aqui agora, complementando esse tema. Vou ler aqui o que ele mandou. Maninho, outra coisa que eu queria conversar sobre, eu tava fazendo algumas simulações aqui só pra ver, tá ligado? Se eu continuasse morando com os meus pais e guardando a maior parte da grana na renda fixa, eu teria assim daqui 4 anos, quando eu me formar na facul, cerca de 440 mil líquidos na conta. Se eu financiasse um AP de 200 mil, comprasse um carro, guardasse cerca de 1.500 por mês e usasse o resto para amortizar o financiamento do AP, daqui 4 anos eu teria uns 70 mil líquidos na conta. 40 a 50% do AP quitado e o carro com uns 20% a menos do que vale hoje. Tipo, olhando assim, a decisão de ter um carro no AP não parece a pior, tá ligado? E outra coisa que eu queria te perguntar, você falou que trabalha com negócios. Tá. Cara, eu vou dividir em dois, vai ter que ser dois vídeos aqui, porque são dois assuntos totalmente diferentes. Uma aqui você tá perguntando sobre o que é melhor fazer dos investimentos e tal, a opinião, e o outro é sobre como fazer renda extra, né, empreender e tal, que tem muita coisa que eu falaria sobre isso também. Vou fazer um vídeo só dessa parte, depois eu faço outro da outra. Cara, sobre isso, financiar um AP e tal, eu não vou te dar uma resposta, tipo, compra o AP, financia, até porque existem outras variáveis que são muito importantes para esse tipo de decisão e nem todas elas são financeiras. Tem umas variáveis, tipo, cara, eu não sei qual que é o contexto da sua vida, não sei se você se dá bem com seus pais, se você vive, né, tipo, em harmonia, se sair da casa é uma prioridade, se você tá numa cidade onde a valorização imobiliária tá muito boa. Acho que tem outras coisas aqui que tem que ser avaliadas e que eu não tenho contexto. Mas eu quero te trazer outras coisas que você não falou aqui e que são importantes de você analisar antes de tomar uma decisão. Primeiro, financiar um AP de 200 mil, cara, um apartamento de 200 mil hoje não é um apartamento que você vai achar com 2 quartos, 3 quartos, um apartamento de uma família. Vai ser provavelmente um estúdio, uma kitnet, alguma coisa pequena, a não ser que você more num lugar que é muito barato, cara. Mas pelo menos em São Paulo, cara, esse valor acho que você nem compra nada hoje, é muito difícil. Isso é importante você levar em consideração, que, cara, será que daqui 4 anos você vai querer continuar morando nesse imóvel? Outra coisa, você não levou em consideração aqui, não sei se você sabe, mas tem algumas taxas que você paga de cartório quando você compra um imóvel de 4 a 8%, que é o ITBI que eles falam. Eu falo isso porque eu já fiz essa simulação de compra de imóvel várias vezes na minha vida. Não comprei no fim, mas tem taxa que tem que levar em consideração de cartório, vai uma grana. Tem condomínio, tem IPTU que você precisa levar em consideração, que você vai ter que pagar também se você comprar um apartamento. E cara, e tem os juros em si. E acho que pra mim é o maior problema, tá? Porque mesmo que você esteja financiando um valor baixo com um imóvel, você tá sendo um devedor no mercado. E sempre que você for um devedor, cara, quem vai estar se beneficiando mais disso vai ser a pessoa que tá te emprestando dinheiro, no caso, o banco. Ainda mais hoje em dia que a gente tá vivendo a maior taxa de juros da história, acho que dos últimos 20 anos, alguma coisa assim. 14% ao ano é uma taxa de juros muito alta e que não vai durar por muito tempo. Então, cara, financiar nesse momento, você tem que levar em consideração que você vai estar pegando o maior juros da história, provavelmente o maior juros que você já viu na sua vida, que você tem aí 19 anos. Não é um bom momento para pegar dinheiro emprestado, vamos dizer assim. E, cara, outra coisa também aqui que você mandou. Você precisa ter valor de entrada, tá? Você precisa ter pelo menos uns 20% dessa grana para pagar à vista, acho que 20 mil, então, né? Nesse caso, você está levando isso em consideração. E você falou de 20% a menos do que o carro vale hoje. Cara, o BO, e eu sei de onde você tirou esse 20%, porque eu falei no vídeo anterior, mas eu não acho que em 4 anos o veículo vai desvalorizar apenas 20%, tá? Eu diria que em 4 anos é muito mais que isso. Então, não acho que você não dá pra levar isso em consideração. Além disso, vai ter que pagar IPVA, você vai ter que pagar, vai tomar multa, você vai ter que pagar combustível, vai ter que pagar manutenção de um carro que não é tão barato a manutenção. Então, cara, tem vários custos aqui que estão escondidos e que você precisa levar em consideração, porque é isso que pode te assustar lá na frente. Você tomar uma decisão agora, na frente você falar, caramba, nossa, descobri que tem isso, que tem aquilo. Minha namorada, ela comprou um apartamento na planta, ela fez um planejamento financeiro e ela meio que se apertou.
se apertou pagando a entrada, porque começou a ter custo de cartório, começou a ter custo de evolução de obra, essas coisas que tem envolvendo a planta. Cara, é cheio de entrelinhas, tá? Esses contratos. Se você for fazer, eu recomendo que você olhe de cabo a rabo todos os custos escondidos que tem ali, tá? Ocultos, porque tem muita coisa. Assim como o carro também tem. Então, assim, não vou te dar essa resposta, pô, compra ou não compra, só quero te trazer variáveis importantes e vou te trazer também a minha situação. Eu comentei com você que eu comecei a trabalhar, comentei não, né, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13, 14 anos. 14 anos eu já tinha carteira assinada e eu trabalho aí há mais de 10 anos já, CLT. E, cara, nesse tempo eu sempre fui um credor de crédito, né? Eu sempre investi o meu dinheiro. E aí, o que que o banco faz? Pega o meu dinheiro e empresta para pessoas, por exemplo, que nem você está querendo pegar dinheiro emprestado agora, e me paga um percentual desse valor de juros que você vai pagar. Então, cara, se eu tô ganhando 14% ao ano na Selic, como emprestador, investidor, tô deixando meu dinheiro parado, o banco vai te cobrar 16%, 17%, ele vai ganhar o que ele chama de spread nisso aqui e vai me repassar o restante. Claro, de uma forma bem simplista, eu tô explicando como funciona o, esse mercado financeiro de bancos. Independente da taxa de juros, tá? A taxa de juros vai variar, isso vai variar na mesma proporção. Eu fui uma pessoa que eu escolhi, mesmo se eu quisesse muito, tá? Eu escolhi não comprar imóvel. E eu reflito sobre isso desde os meus 18 anos, que eu comecei a refletir sobre, tá, será que eu compro, será que eu não compro? E, cara, eu não me arrependo de não ter comprado. Por quê? Porque se eu tivesse comprado até hoje, eu teria uma dívida para poder pagar, provavelmente. E se eu tivesse pago ela, eu teria pagado muito mais juros. Segundo, hoje, graças a Deus, eu tenho uma rentabilidade dos meus investimentos que paga o meu custo fixo aqui de aluguel e condomínio. Então, eu moro em São Paulo, eu pago hoje uns 4 e pouco, mais ou menos, de aluguel, condomínio e contas. E a minha namorada ainda paga o restante, então a gente mora num imóvel relativamente caro. Mas tem tudo que a gente precisa e foi uma escolha que a gente fez. Porém, a rentabilidade dos meus investimentos rende mais que isso. A rentabilidade dos meus investimentos hoje rende de 5 a 6 mil reais por mês, líquidos. E eu não sou um cara agressivo de investimento. Eu não invisto em ação, não invisto em cripto, essas coisas. Eu sou conservador. 14% ao ano, para mim, bruto, tá ótimo, assim, sem ter risco. Claro que eu tenho outros investimentos que alavancam a carteira, mas o ponto é, se eu quisesse comprar esse apartamento que eu moro hoje, eu ia gastar 1.300, 1,5 facilmente, mais juros que ia subir para uns 4 milhões facilmente, isso daí financiado em 30 anos. Cara, não vale a pena, não vale a pena. Vale mais a pena eu pagar esse aluguel, que é menor, e ainda sobrar dinheiro. Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu sei que é difícil de ver esse tipo de situação, mas, cara, eu consegui. Eu consegui chegar nesse nível de meus custos fixos serem menores do que o que eu recebo dos meus investimentos passivos. Foram mais de 10 anos nessa luta, mas deu certo, sabe? Chegou. E por isso que eu não me arrependo. E outro ponto também pra falar, cara, a gente vê muita motivação de comprar imóvel. Ah, compra imóvel, compra apartamento, que não desvaloriza. Isso vem muito de uma geração dos nossos pais, nossos avós, porque eles viveram numa época da história onde se tinha uma inflação muito alta pós-guerra, então era muito instável o mercado, você tinha uma volatilidade muito alta e não tinha essa, vamos dizer assim, educação financeira que se tem hoje, né? Meus pais, por exemplo, meus avós nem fazem ideia do que é um fundo de investimento. E eu já fui ter contato com isso muito cedo na minha vida. O ponto essa galera sempre vai motivar a comprar imóvel. E eu entendo isso, eu entendo porque é muito da realidade que eles vieram. Provavelmente quem comprou imóvel quando eles eram umas crianças valorizou pra caramba e não perdeu dinheiro. Então era uma forma antigamente de você tangibilizar melhor seu patrimônio, né? Você, tipo, não perder dinheiro com as externalidades que tinham ali de variação do mercado, inflação, enfim, crises globais. Não que a gente não tenha problemas na economia hoje, tá? Inclusive, acho que a gente está vivendo no Brasil aí um grande problemaço de inflação, taxa de juros há muito tempo no alto. Mas o ponto é melhor você emprestar dinheiro do que ser a pessoa, desculpa, dar emprestado do que pegar emprestado e depende da taxa de juros, always, porque vai variar na mesma proporção. Cara, agora eu esqueci, perdi o raciocínio de onde eu ia chegar. Tá. Nossos pais, nossos avós viveram nessa época e a gente tá vivendo outra fase. É outra fase, cara. Assim, acho que a gente tá numa fase de supervalorização de imóvel. Realmente acho que vai explodir essa bolha, que tá muito caro. Eu pago muito caro de aluguel, cara. E eu pago muito caro e falo que pago caro mesmo. Tipo, pago, assim, com peso. Claro, com peso financeiramente a conta fecha, mas eu acho muito caro, cara, pagar esse valor de aluguel. Mas
Infelizmente, com os requisitos que eu tenho hoje de vida, onde eu quero morar, a questão de proximidade das coisas, os requisitos que a gente tinha no imóvel, que é quando a gente procurou, é esse valor que atende. Então, bom, é isso, cara. Acho que não vou te dar uma resposta pronta. Acho que você tem que levar outras variáveis em consideração. Eu fui uma pessoa que eu escolhi não comprar, mas eu investi muito. Então, acho que é diferente você escolher não comprar, mas gastar o dinheiro com outras coisas, e você escolher não comprar, mas investir de outras formas o seu dinheiro. E eu sou muito a favor, cara, de patrimônio, assim. Acho que eu vou falar isso muitas vezes nesse canal. Cara, construir patrimônio. E quanto mais liquidez você tiver, melhor ainda. Tipo, porque liquidez é quando você pode se desfazer rapidamente e já conseguir recuperar o dinheiro. Então, cara, se você comprar um carro, você tá perdendo liquidez. Carro não é investimento, né? Mas é, enfim, questões de prazeres da vida, eu entendo. Pô, comprou um imóvel, cara, você precisar do dia para noite dessa grana, você não vai conseguir liquidez, você vai tomar deságio, né? Você vai perder dinheiro nessa venda por querer vender rápido. E, cara, quando você tá com investimentos, basicamente você vende ali um fundo imobiliário, você vende um CDB e tal, você recupera o dinheiro, tá? Enfim, bastante coisa para falar sobre investimentos. Esse é um assunto que eu gosto bastante, inclusive. Acho que é bem importante. Acho que o Brasil tem pouca educação financeira. Acho que agora com pô, canais no YouTube, várias pessoas falando, as pessoas estão entendendo melhor, mas ainda tem muito potencial de, de educar mesmo o mercado, tá? E sobre outra pergunta, cara, achei excelente, achei muito boa mesmo. E acho que vale outro vídeo. Vou fazer outro vídeo para falar sobre isso. Valeu, tamo junto.